CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo da obra do nosso irmão Chico com o André Luiz, que eles nos inspirem nesta noite, a obra No Mundo Maior. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. Capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Item 5. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, ali se reuniu tão grande número de pessoas que nem mesmo puderam fazer sua refeição. Quando seus parentes tomaram conhecimento disso, vieram para se apoderarem dele, porque, segundo diziam, Jesus havia perdido o espírito, quer dizer, perdido o juízo, achava que Jesus tinha enlouquecido. Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo ao lado dele, ao lado de fora, Entretanto, sua mãe e seus irmãos chegaram e, permanecendo do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor e disseram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados à volta dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe. Assinalado por Marcos 3, Mateus 12. Jesus, aqui estamos nós, teus irmãos, te buscando, Senhor, para o fortalecimento de nossas almas, de nossos espíritos. Ajuda-nos a sermos homens de bem, pois encontramos na doutrina espírita o norte de nossas vidas. Ajuda-nos no entendimento da lição desta noite, trazendo para junto de nós o irmão querido, diretor da nossa casa, o altivo, teu emissários e os demais emissários, André Luiz, o nosso Chico, responsáveis pela obra, e a coluna de espíritos que sustentam o nosso CEAP. Em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos lá. Ô Diogo, o Marquinho fez aí o microfone de lapela para quando eles quiserem se colocar, né? Pode passar ali para eles, se eles quiserem falar alguma coisa. Então vamos lá. Obra do nosso Chico, pelo Espírito André Luiz, hoje ambos espíritos, né? A vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual. O mundo maior. Capítulo 11. Sexo. Ainda sob a impressão desagradável colhida do drama de Cecília, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho
dê assistência na crosta. Vocês lembram do caso de Cecília, né? Foi o aborto que a moça fez e veio a desencarnar no momento em que o aborto foi realizado. Teve uma hemorragia provocada pelo próprio espírito, próprio filho. Não é templo de revelações avançadas, informou o instrutor, mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual, cátedra de amizade criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. Ante minha indagação de aprendiz, continuou bondoso. Esses amigos reúnem-se uma vez por semana, a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões que interessam de perto nosso ministério de auxílio aos homens. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo. Uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro de nossos desejos. Não foi possível maior conversação preliminar. O assistente observou que os trabalhos já estariam iniciados. Seguimos, por isso, sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Pouco mais de 200 de companheiros do nosso plano ouviam atenciosos, iluminado condutor de almas. Sentamo-nos, por nossa vez, respeitosamente à escuta. Então vocês vejam, uma palestra sobre sexo para espíritos desencarnados. Uma centena de espíritos sentados lá. Como isso aflige a nossa alma, tanto aqui quanto do lado de lá. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação. Palavra bem timbrada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade, falava simples. Diogo, o ar está quente, não está quente? Vocês estão com calor? Eu estou suando aqui. No exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. Eu vou ler de novo aqui. No exame das causas da loucura, entre individualidades, sejam encarnadas, sejam ausentes da carne, a ignorância contra a conduta sexual é dos fatores mais decisivos. Quer dizer, aqui e lá. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Vocês sabem que só a epidemia de Bulbões no século VI de nossa era chamada peste de Justiniano. Eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. Pois esse número expressivo constitui bagatela comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema
premente este, que já ensandeceu muitos cérebros de escola. Não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo, de fora para dentro, à moda dos médicos superficiais, que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Agora que nos distanciamos das imposições mais rígidas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se conduzem a meros fatores fisiológicos, não resultam de automatismo nos campos da estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos. Em verdade, substancialmente idênticos, diferenciando-se unicamente na expressão de sinalética, quer dizer, na forma, né? A este respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladores da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas da evolução. Doloroso é, porém, verificar que a desarmonia em que se afundam os homens, com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. Doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens, com sombrios reflexos nas esferas imediatamente à luta carnal. Quer dizer, atinge os espíritos também. Inúmeros movimentos libertadores estalaram através dos séculos no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis têm sido alimentadas na terra no curso do tempo, em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito do mundo. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio que entregam o corpo aos desregramentos passionais. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Vou ler de novo esse parágrafo, tá? Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. Quer dizer, continua o desequilíbrio quando deixa o corpo físico, nesses espíritos. A loucura em que se debatem não procede de simples modificações do cérebro, dimana da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Então, continua nos centros do perispírito, mas intrinsecamente no centro de força genésico, né? Indiscutivelmente, para a maioria dos encarnados, a fase juvenil das forças fisiológicas representa delicado estádio de sensações, em virtude das leis criadoras e conservadoras
que regem a família humana. Isto, porém, é acidente e não define a realidade substancial. A sede do sexo não se acha no corpo, melhor dizendo, a sede, não é sede, sede é com C, sede é com S. Quando que é sede e quando que é sede? A gente tem que ver a frase toda, né? A sede, cadê onde que eu parei? A sede, não é sede, é sede. Né? Devia ser com C e com S, igual 100 e 100, né? Hã? É. A sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma, em sua sublime organização. A sede. Na esfera da crosta, distinguem-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Na esfera da crosta, distingue-se homens e mulheres segundo sinais orgânicos específicos. Entre nós, prepondera ainda o jogo das recordações da existência terrena em trânsito, como nos achamos para as regiões mais altas. Nestas sabemos, porém, que a feminilidade e masculinidade constituem características das almas acentuadamente passivas ou francamente ativas. Então, o que ele está dizendo aqui? Que você desencarna, você não vira um andrógeno. Você continua sendo, você continua tendo um psiquismo masculino ou um psiquismo feminino. Então, o altivo é um psiquismo masculino, ele é homem. A Lourdinha, um psiquismo feminino, ele é mulher. Guarda nela, traz há muito tempo, né, essas experiências, então tem todas essas recordações. Pode reencarnar num corpo diferente? Sim, para experiência diferente pode. O que não tem nada a ver com o homossexualismo, nada a ver. Isso aí é uma outra história, que nós não vamos falar aqui agora. Então os espíritos guardam o seu psiquismo. Não é diferente, tanto que ele está dizendo que a sede do sexo está na alma, não está no órgão genital. Na crosta do homem e da mulher está no órgão genital, no mundo, mas a sede de tudo é na alma, no mundo espiritual continua, tá? Seja bem-vindo, Carlos, é uma alegria ver você aqui. Convictos desta realidade, é aqui, né? Compreendemos destarte que na variação de nossas experiências adquirimos gradativamente qualidades divinas, como sejam a energia e a ternura, a fortaleza e a humildade, o poder e a delicadeza, a inteligência e o sentimento, a iniciativa e a intuição, a sabedoria e o amor, até lograrmos o supremo equilíbrio em Deus. Que beleza, né? Convictos desta realidade universal, não podemos esquecer que nenhuma exteriorização do instinto sexual na Terra, qualquer que seja a sua forma de expressão, será destruída, senão transmudada no estado de sublimação. As manifestações dos próprios irracionais participam do mesmo impulso ascensional. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primitiva pela posse absoluta. Vamos lá. As manifestações dos próprios irracionais
participam do mesmo impulso ascensional. Nos povos primitivos, a eclosão sexual primava pela posse absoluta. A personalidade integralmente ativa do homem dominava a personalidade totalmente passiva da mulher. Agora entendeu, né? Se não lê direito, a gente não entende. O trabalho paciente dos milênios transformou, todavia, essas relações. A mulher mãe e o homem pai deram acesso a novos sopros de renovação do espírito. Com bases nas experiências sexuais, a tribo converteu-se na família. A taba metamorfoseou-se no lar. A defesa armada cedeu ao direito. A floresta selvagem transformou-se na lavoura pacífica. A heterogeneidade dos impulsos nas imensas extensões de território abriu campo à comunhão de ideais na pátria progressista. A barbárie ergueu-se em civilização. Os processos rudes da atração transubstanciaram-se nos anseios artísticos que dignificam o ser. O grito elevou-se ao cântico e, estimulada pela força criadora do sexo, a coletividade humana avança vagarosamente, embora, para o supremo alvo do divino amor. Da espontânea manifestação brutal dos sentidos menos elevados, a alma transita para a gloriosa iniciação. Desejo, posse, simpatia, carinho, devotamento, renúncia, sacrifício constituem aspectos dessa jornada sublimadora. Por vezes, a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas de uma estação a outra. Raras individualidades conseguem manter-se no posto da simpatia com um equilíbrio indispensável. Muito poucas atravessam a província da posse sem duelos cruéis com os monstros do egoísmo e do ciúme, aos quais se entregam desvairadamente. Reduzido número percorre os departamentos do carinho sem se algemarem por largo trecho aos gnomos do exclusivismo. E às vezes, só após milênios de provas cruciantes e purificadoras, consegue a alma alcançar o zênite luminoso do sacrifício para a suprema libertação, no rumo de novos ciclos de unificação com a divindade. O êxtase do santo foi um dia mero impulso, como o diamante lapidado. Gota celeste, eleita para refletir a claridade divina, viveu na aluvião, ignorado entre seixos brutos. Claro está que assim como se submete o diamante ao disco do lapidário para atingir o pedestal da beleza, assim também o instinto sexual, para coroar-se com as glórias do êxtase, há que se dobrar aos imperativos da responsabilidade, às exigências da disciplina, aos ditames da renúncia. Caramba! Então, sexo com responsabilidade, sexo com disciplina. E, quando for necessário renunciar, renunciar. Olha o quanto nos falta alcançar esse equilíbrio, não é? Estas conclusões, contudo, não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal. Nenhum homem conseguiria negar a fase da evolução em que se encontra. Não podemos exigir que o hotentote inculto envergue a beca de um catedrático e se ponha de um dia para outro
a ensinar o direito romano. Irrisório seria, pois, reclamar do homem de evolução mediana a conduta do santo. A natureza, representação da inesgotável bondade, é mãe benigna que oferece trabalho e socorro a todos os filhos da criação. Sua determinação de amparar-nos é sempre tanto mais forte quanto mais decidido é o nosso propósito de progredir na direção do bem supremo. Então, ele não está pedindo santidade da nossa parte, é compreensível, porque estamos numa fase evolutiva, uma fase da evolução. Há que se ter paciência, mas a gente não pode também, em função disso, ser irresponsável com relação ao sexo, não é? Vamos lá. Está dando para entender, não precisa eu parar, né? Não desejamos, portanto, preconizar no mundo normas rigoristas de virtude artificial, nem favorecer qualquer regime de relações inconscientes. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que... Desculpa. Nossa bandeira é, sobretudo, a do entendimento fraternal. Trabalhemos para que a luz da compreensão se faça entre os nossos amigos encarnados, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas vítimas à voragem da morte, intoxicadas de criminosas paixões. Devido à incompreensão sexual, incontáveis crimes campeiam na terra, determinando estranhos e perigosos processos de loucura em toda parte. De quando em quando, uma que outra vítima procura os hospitais de alienados, submete-se ao tratamento médico como o operário que traz à oficina de conserto seu instrumento danificado. Nos hospícios, encontramos, porém, tão somente aqueles que desgalgaram até o fundo do abismo, amargurados e vencidos. Milhões de irmãos nossos se conservam semiloucos nos lares ou nas instituições. São os companheiros incapazes do devotamento e da renúncia a submergirem, pouco a pouco, no caliginoso tijuco das alucinações. De mente desvairada, fixa o socavão da subconsciência, perdem-se no campo dos automatismos inferiores, obstinando-se no conservarem deprimentes estados psíquicos. O ciúme, a insatisfação, o desentendimento, a incontinência e a leviandade alastram terríveis fenômenos de desequilíbrio. Parece que ele escreveu isso aqui hoje de manhã, né? Inquietantes quadros mentais se pintam na terra, compelindo-nos a estafante serviço socorrista, de modo a limitar o círculo de infortúnio e de pavor dos que se lançam incautos a temerárias aventuras do sentimento animalizado. Não solucionaremos tão complexo problema do mundo simplesmente à força de intervenção médica, embora seja admirável a contribuição da ciência no terreno dos efeitos, sem atingir, contudo, a intimidade das causas. A personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mas produto da química mental. A endocrinologia poderá fazer muito com uma injeção de hormônios, à guisa de pronto-socorro às coletividades celulares, mas não sanará lesões do pensamento. A genética, mais hoje, mais amanhã, poderá interferir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos,
no sentido de impor o sexo ao embrião. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá característicos próprios, independentemente da forma exterior ou das convenções estatuídas. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar a medicina da alma, que ampare o espírito enleado nas sombras. E a gente tem visto aí, muito comum, nos hospitais públicos inclusive, uma fila enorme para a troca de sexo. Jovens. E o problema não está no exterior, está no interior, está na alma. Como ele disse, com todo respeito à medicina, ela pode modificar os órgãos, o exterior, mas nunca a mente, o pensamento, a alma. E aí está a sede do sexo, não a sede do sexo. A sede também, né? É mister acender em derredor de nossos irmãos encarnados na terra a luz da compaixão fraterna, traçando caminhos definidos à responsabilidade individual. Haja mais amor entre os vales da demência do instinto, e as derrocadas cederão lugar a experiências santificantes. Como fazer valer o abençoado serviço do médico a vítima da angústia sexual, se tem a defrontá-lo vibrante a hostilidade da família? Como salvar doentes da alma numa instituição de benemerência, se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? Vocês estão entendendo, não estão? É o preconceito, né? Naturalmente, constituiria pieguice rugar a sociologia, a transformação imediata de seus códigos, ou impor à sociedade humana certas normas de tolerância incompatíveis com as suas necessidades de defesa. Mas podemos manter louvável serviço de compreensão mais ampla, melhorar a disposição dos nossos amigos encarnados na crosta do mundo e despertá-los lentamente para a solução que nos interessa a todos. Porque o problema está na alma. Não adianta você impor uma lei se a sociedade não aceita. Tínhamos que educar, é o que ele está dizendo, que o problema está sempre na alma. É na alma. Os desvarios do passado no campo sexual, estamos falando do campo sexual, mas é qualquer desvario. Mas os desvarios no campo sexual do passado se refletem na vida atual. E você vê homens em corpos femininos e mulheres em corpos masculinos. É na alma, está na alma a sede de tudo. Mas a nossa sociedade ainda não compreende isso. É o que ele está dizendo aqui. É o que ele está dizendo aqui com outras palavras. Porque o preconceito era muito maior, né, antigamente. Mas continua, infelizmente. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolaram e rolam milhares de criaturas todos os dias. Vou ler de novo. O amor espiritualizado, filho da renúncia cristã, é a chave capaz de abrir as portas do abismo para onde rolam e rolaram milhares de criaturas todos os dias. Rolaram e rolam. Distribuamos a bênção do entendimento entre os homens. Estendamos mão forte a todos os espíritos que se encontram
prisioneiros do distúrbio das sensações, fazendo-os sentir que as oficinas do trabalho renovador permanecem abertas a todos os filhos de Deus, aperfeiçoando-lhes os sentimentos, aperfeiçoando-lhes os sentimentos, sublimando-lhes os impulsos, dilatando-lhes a capacidade espiritual. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor. Quais são os olhos para a visão? Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor. Quais são os olhos para a visão? Olha aí, está fazendo uma analogia. Então, os olhos são tão importantes para a visão quanto o sexo para o amor. É o sexo bem feito, né, com quem se ama, e não você usar as pessoas na sede desenfreada da paixão inferior, do uso de suas paixões. Lembremos aos corações desalentados que tal é o sexo em face do amor. Quais são os olhos para a visão e o cérebro para o pensamento? Não mais do que aparelhamento de exteriorização. Erro lamentável supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. Por vezes, vigoram para muitos deles temporariamente os imperativos da prova benéfica, os deveres do estatuto expiatório, as exigências do serviço especializado em que estudantes, devedores e missionários se obrigam a longas fases de fome e sede do coração. Isso, porém, não representa obstáculo ao amor. Ele está dizendo aqui das pessoas que sublimam o sentimento pelo sexo. Por exemplo, o Chico, o Divaldo, tinham como homens esse desejo, mas sublimaram isso no trabalho do bem. Dona Ivone, o altivo, conseguiram. Jesus não partilhou o matrimônio normal na terra e, no entanto, a família de seu coração cresce com os dias. Suas forças não geraram formas passageiras nos círculos carnais e, contudo, suas energias fecundantes renovaram a civilização, transformando-lhe o curso, prosseguindo até hoje no aprimoramento do mundo. Simbologia sublime transparece da conduta do Mestre, que desse modo se inclinou para os vencidos da convenção humana, solitários e humilhados, fazendo-os ver que é possível cooperar na extensão do infinito bem, amando e abnegando-se com exclusão do egoísmo e do propósito inferior de serem amados segundo os caprichos próprios. Então Jesus deu essa grande lição, né? Que interessante que ele colocou aqui. Ele continua fecundando, aumentando a sua família cada vez mais, com seu imenso amor. A construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados,
de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, pairam acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis de vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Quanto amor de um pai por um filho, de um pai por uma filha, de uma mãe por um filho, de uma mãe pela filha, e não tem relação sexual. É isso que ele está dizendo. O cativeiro, é aqui? Hã? Desenvolvamos, pois, carinhosa assistência, aqui? Desenvolvamos, pois, carinhosa assistência aos que desesperam no mundo, sentindo-se na transitória condição de deserdados. Ensinemo-los a liberar a mente das malhas do instinto, abrindo-lhes caminho aos ideais do amor santificante, recordando-lhes que fixar o pensamento no sexo torturado, com desprezo dos demais departamentos da realização espiritual, através do cosmo orgânico, é estacionar inutilmente no trilho evolutivo. É entregar-se inerme à influência de perigosos monstros da imaginação, quais o despeito e a inveja, o desespero e a amargura, que abrem ruinosas chagas na alma e que culminam ao exclusivismo, pena que pode avultar até a loucura e a inconsciência. Convidemo-los a rasgar horizontes mais longos no coração. O amor encontrará sempre mundos novos, e para que tais descobertas se coroem de luz divina, bastará à criatura o abandono da ociosidade, que por si mesma combaterá a nefanda ignorância. Dentro de cada um de nós esplende sem desmaio a claridade libertadora no pensamento de renovação para o bem comum, que devemos cultivar e intensificar em cada dia da vida. É trabalhar, não deixar a mente solta, senão a nossa imaginação vai nos consumir. O cativeiro nos tormentos do sexo não é problema que pode ser solucionado por literatos ou médicos a agir no campo exterior. É questão da alma, que demanda processo individual de cura, e sobre esta só o espírito resolverá no tribunal da própria consciência. É inegável que todo auxílio externo é valioso e respeitável, mas cumpre-nos reconhecer que os escravos das perturbações do campo sensorial só por si mesmos serão liberados, isto é, pela dilatação do entendimento, pela compreensão dos sofrimentos alheios e das dificuldades próprias, pela aplicação, enfim, do amai-vos uns aos outros, assim na doutrinação como no imo da alma, com as melhores energias do cérebro e com os melhores sentimentos do coração. Notei que a preleção terminara em meio ao respeito geral. A palavra do mensageiro fascinara-me. Aquelas noções de sexologia eram novas para mim. Não eram repetições de compêndios descritivos, não eram fruto de frias observações de cientistas e escritores preocupados em armar ao efeito com palavras balofas. Nasciam do verbo inflamado de amor fraternal de um orientador dedicado às necessidades de seus irmãos ainda frágeis e menos felizes. Fizera-se em torno certa movimentação. Compreendi que os presentes poderiam formular perguntas relativas ao tema da noite, e com efeito fizeram-se várias indagações com respostas preciosas,
por elucidativas e edificantes. O inquérito educativo continuava proveitoso quando um companheiro ventilou certa questão que me aguçou a curiosidade. Venerável instrutor, disse reverente, nos últimos tempos da Terra, os psicologistas encarnados em número considerável esposaram os princípios freudianos como base de investigação dos distúrbios da alma. Para o grande médico austríaco, quase todas as perturbações psíquicas se radicam no sexo desviado. Alguns discípulos dele, porém, modificaram-lhe algo as teorias, corrigindo a tese das alucinações eróticas que a psicanálise aplicou largamente às próprias crianças. No estudo dos sonhos e das emoções, pensadores eminentes apuseram a afirmativa de que todo homem e toda mulher são portadores do desejo inato de se darem importância, o qual os compele a manter impulsos primitivistas de dominação. Outros expoentes da cultura intelectual asseveram, a seu turno, que o ser humano é repositório de todas as experiências da raça, trazendo consigo vasto arsenal de tendências para determinadas linhas do pensamento. O consulente fez uma pausa ante o silêncio geral que reinava em derredor da sua valiosa indagação e prosseguiu. Sabemos hoje, distanciados do corpo denso de carne, que a vida do espírito é desconcertante em surpresas para a ciência terrestre. Entretanto, já que nos consagramos à tarefa de auxiliar os companheiros torturados da crosta planetária, não poderíamos receber elucidações adequadas a respeito com o fim de passá-las adiante? O sábio instrutor não se fez rogado e esclareceu. Já sei o que desejam. Refere-se você aos movimentos da psicologia analítica, chefiados por Freud e por duas correntes distintas de seus colaboradores. O notável cientista centralizou o ensino no impulso sexual, conferindo-lhe caráter absoluto, enquanto as duas correntes de psicologia, inicialmente filiadas a ele, se diferenciaram na interpretação. A primeira estuda o anseio congênito da criatura no que se refere ao relevo pessoal, enquanto a segunda proclama que, além da satisfação do sexo e da importância individualista, existe o impulso da vida superior, que tortura o homem terrestre mais aparentemente feliz. Para o círculo de estudiosos, essencialmente freudianos, todos os problemas psíquicos da personalidade se resumem à angústia sexual. Para grande parte dos seus colaboradores, as causas se estendem à aquisição de poder e à ideia de superioridade. Diremos, por nossa vez, que as três escolas se identificam portadoras, todas elas, de certa dose de razão, faltando-lhes, todavia, o conhecimento básico do reencarnacionismo. Representam belas e preciosas casas dos princípios científicos, sem contudo o telhado da lógica. Não podemos afirmar que tudo nos círculos carnais constitua sexo, desejo de importância e aspiração superior. No entanto, chegados à compreensão de agora, podemos assegurar que tudo na vida é impulso criador. Todos os seres que conhecemos, do verme ao anjo, são herdeiros da divindade, que nos confere a existência, e todos somos depositários de faculdades criadoras. O vegetal, instigado pelo heliotropismo, surge na paisagem distribuindo a vida, renovando-a. O pirilampo cintila na sombra, buscando perpetuar-se. O batráquio sente vibrações de amor e de paternidade nos recessos do chá. Aves minúsculas viajam longas distâncias, colhendo material para tecer um ninho.
a fera ouvida, a índole selvagínea, ao lamber com ternura um filho recém-nato. E mais da metade dos milhões de espíritos encarnados na crosta da terra, de mente fixa na região dos movimentos instintivos, concentram suas faculdades no sexo, no qual se derivam naturalmente os mais vastos e frequentes distúrbios nervosos. Constituem eles compactas legiões nas adjacências da paisagem primitiva da evolução planetária. Irmãos nossos na infância do conhecimento, que ainda não sabem criar sensações e vida, senão mobilizando os recursos da força sexual. Grande parte de criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanecem nos desatinos da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário, famintas de evidência e realce, ainda que atidas a trabalhos aproveitoso e a paixões nobres muitas vezes. Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam na vida, regendo as energias próprias em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, não mais encontrando alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal. Procuram alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidos em idealismo superior. Sentem-se no limiar de esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, à maneira do viajor que, após vencer caminhos ásperos, na treva noturna estaca desajustado entre as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Por esses, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem fazer. Entretanto, no santuário de suas almas resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-lhes os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. São os homens e as mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. Muito bom, né? Está dando para entender, né? Então, ele não destituiu as teorias freudianas. Ele diz que se equivocaram, né? Que dali surgiram 3 vertentes das ideias de Freud, se equivocaram em não levar em conta a reencarnação, a imortalidade da alma, de que somos todos espíritos. Ele não levou em conta isso. Eu não entendo, você da parte da saúde deve saber, né? Freud, nas suas regressões, ele foi até o ponto ali do útero, ele não foi além, né? Ele foi até ali. E muitos médicos hoje aconselham a alguns distúrbios de ordem psicológica a relação sexual do seu paciente. Como nós estudamos aqui na outra obra ali, nos Mensageiros, o nosso irmão Otávio, ele veio com um potencial mediúnico muito grande e ficou meio que perturbado com tudo aquilo, com as vozes, com a vidência, com a mediunidade bastante ostensiva. O pai o levou ao médico, o médico o aconselhou experiência sexual. Estava faltando experiência sexual na vida dele. Para um jovem cheio de libido, o médico mandar fazer isso é tudo que ele quer. E ali ele se perdeu. Foi ali que ele se perdeu. Então ele falou, parte da humanidade está ligada a esse instinto, né? Outra parte
embora pessoas elevadas, né, com outras com paixões de elevação, tem a boa paixão, tem a má paixão, mas tem a boa paixão. Kardec foi um apaixonado, olha, uma boa paixão, né? Ele ainda se fixa nesse campo do sexo. E alguns poucos homens e mulheres conseguem sublimar isso. Nós vimos aqui o exemplo do Chico, como nós falamos, do nosso irmão altivo, dentre outros, né? Vamos terminar? Faltam 2 minutos para a gente terminar, mas só tem uma página para terminar esse belíssimo capítulo. De um modo ou de outro, porém, tudo isto são sempre as faculdades criadoras, herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar na organização, conservação e extensão do universo. Então nós temos que criar. O sexo é para isso, procriar. O instrutor estampou significativa expressão fisionômica, imprimiu longa pausa à preleção em curso e em seguida acrescentou bem-humorado. Aí a gente vai terminar aqui, pequeno. Muita vez as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviam. Em verdade, caem dos despenhadeiros do crime, lançam-se aos vales de sombra, mas, organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência e com a experiência alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que aproximam-se de Deus. Concluímos, deste modo, que se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo humano, falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma. Impossível é resolver o assunto em caráter definitivo sem as noções de evolução, aperfeiçoamento, responsabilidade, reparação e eternidade. Não vale descobrir complexos e frustrações, identificar lesões psíquicas e deficiências mentais sem as remediar. Em suma, não satisfaz o simples exame da casca. É essencial atingir o cerne e determinar modificações nas causas. Nós vimos que a sede do sexo está na alma. Ali está a causa. É essencial atingir o cerne, que é a alma, e determinar modificações nas causas. Para isto, é imprescindível confessar a realidade do reencarnacionismo e da imortalidade. Até lá, portanto, auxiliemos nossos amigos do mundo na conquista da confiança em si mesmos, na penetração de esperança divina e no contínuo autoaprimoramento pelo trabalho redentor. Calou-se o emissário sorridente. Outras perguntas surgiram interessantes e oportunas, obtendo respostas claras e edificantes, com real proveito para todos os ouvintes. Encerrada a reunião, retirei-me em silêncio, ao lado de Calderaro, que também se recolhia como a reter a luz reveladora dos conceitos ouvidos. Olha só, o instrutor Calderaro estava lá aprendendo, estudando. E a gente vê trabalhadores da doutrina não querendo estudar, achando que sabem tudo, né? Não sei o que pensaria o
prestimoso assistente, submerso em funda meditação. Reconhecia tão só que, por minha vez, descobrira novo campo de conhecimento na província da sexologia. Daquele momento em diante, outras noções de amor desabrochavam-me na consciência, iluminando-me o ser. Então, para quem chegou depois, esse foi um estudo, uma reunião realizada no mundo espiritual. Então, estavam reunidos cerca de 100 espíritos e um instrutor falava sobre o sexo, dizendo que a sede está na alma, né? E muitos espíritos recém-libertos do corpo, milhões de espíritos, ainda estão atrelados, confusos e enlouquecidos com o sexo. Ele fez uma colocação muito interessante no início, que as guerras matam milhões de pessoas. A peste do século VI, como é que é o nome da peste? De Justiniano, matou cerca de 50 milhões de pessoas, né? Atingiu e matou. Foi gente para chuchu. E as loucuras do sexo atingem muito mais seres humanos do que as pestes de todo mundo e do que as guerras. E a gente veio estudando, depois ele fez as colocações de Freud, que tudo, a sede de todos os problemas é no sexo, né? Quem já leu alguma coisa sabe disso. E o instrutor diz que ele contribuiu muito, a ciência contribuiu muito para a solução de diversos problemas nesse campo, diversos problemas da vida humana, porém ele é incompleto, porque ele não tem por base a reencarnação. Tá? Eu aconselho a vocês a ler uma obra interessantíssima. Eu ganhei esse livro da Cidinha, a minha amiga Cidinha, lá do Centro Espírita Leon Denis, Aparecida Monteiro. Ela é um livro do Balzac, Cristo Espera por Ti. Tem aqui na nossa livraria, Cristo Espera por Ti. E vocês vão ler, é um romance interessantíssimo. Calma, não precisa correr, tem livro para todo mundo. Vocês têm livro para todo mundo, viu? Ele começa assim, a menina diz assim: homem, eu? Não. Ela teria que reencarnar como homem. Então, o início a gente fica meio confuso, mas a história é belíssima. E ele aprofunda essa questão do sexo. Ela destruiu o lar, ela destruiu o outro, pela beleza, através do sexo. Então, quem quiser, vai ler esse belíssimo romance e vai aprender bastante. Tá? Agradecemos então ao nosso André Luiz, ao nosso Chico, ao Altivo e aos espíritos guias que nos sustentaram no estudo desta noite. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe e nos ajude a alcançar o equilíbrio no campo do sexo, no campo sexual. Em nome então do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus e do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, encerramos os estudos da noite de hoje, em torno da obra No Mundo Maior. Que assim seja, graças a Deus. CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.